continuando a nossa peregrinação pelo panorama de Gênesis, contando a história de Abraão. Vamos imediatamente para Gênesis capítulo 14, versículo 21. Gênesis 14, 21. Estamos aqui na sequência da bênção de Melquisedeque. Enquanto os irmãos vão achando, vamos lembrar. Deus falou para Abraão, né? Ainda era Abrão, né? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. Abraão fez parcialmente o que Deus mandou, ele só não se livrou de Ló. Levou Ló com ele. Depois de ter ido para o Egito, voltou para a terra prometida e prosperou. Ló com ele prosperou também. Atenção, é a terceira vez que eu vou falar isso, hein, mas estou botando no coração, hein? Aliás, preguei recentemente sobre amizade. Ande com pessoas que prosperam, você vai prosperar também, amém? Anda com gente que não quer nada, você não vai ter nada, amém? Bota isso no coração. Então, Ló foi esperto, andou com Abraão, prosperou. Mas eles prosperaram tanto que ele tinha tanto gado, tinha tanta criação, tinha tanto funcionário que começou a ter briga. Aí Abraão chegou para Ló e falou: Ló, olha aí para essa terra, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que era para Ló fazer? Para falar: não, senhor, o senhor Abraão, o senhor meu tio, o senhor que tem a bênção, o senhor escolhe para onde o senhor vai, o senhor que tem que escolher, não eu. Mas Ló cresceu o olho e quis ficar nas campinas, na terra fértil. Ali estava a terra fértil e estava Sodoma e Gomorra. Cresce o zóio, não vai dar certo. Amém? Vamos colocar essas palavras no coração, irmão. Tudo é mensagem. Aí Ló vai lá para o meio de onde ele não tinha que ir, ficou lá habitando nas proximidades de Sodoma. Ali, né, pertinho de Gomorra, vieram os reis mesopotâmicos, irados, porque aqueles reis daquela localidade tinham parado de pagar impostos, e vieram com tudo, um exército que veio arrebentando todo mundo, matou geral, pegou as pessoas que moravam na região e levou de escravos, e no meio estava Ló. Aí foi crescer os olhos, virou escravo. Ainda bem que ele tem um tio, que é Abraão. Na época ainda Abrão então junta ali com alguns homens, alguns aliados, arruma ali algumas centenas de homens, cerca de 300 soldados, e vai para cima dos reis. E por incrível que pareça, ele ganha. Ninguém imaginava. Como assim Abraão vai ganhar daqueles reis poderosos? E ganhou. Quem está com Deus não perde não, irmão. Quem está com Deus, ele é de frente, a cabeça, amém? Ganha, vence. Deus falou: eu estou contigo. Abraão não tinha dúvida. Abraão tem fé. Foi para cima e recuperou. Não apenas Ló, mas tudo que os reis tinham levado. E voltou triunfante para o centro de Canaã. E aí ele é recepcionado por um rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque, além de rei de Salém, Shalom, provavelmente Jerusalém. Na época Jerusalém não tinha o nome de Jerusalém, era só Salém. E ali, Melquisedeque se revela para Abraão como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo. Que figura, né? Melquisedeque. Ele aparece aqui e desaparece. Vimos no culto passado que ele só vai voltar a aparecer em Hebreus, quando o autor sagrado diz: o sacerdócio de Jesus está acima do sacerdócio de Arão. Não confunda a lei com graça. Jesus é superior a tudo. Ele é sumo sacerdote perfeito. Ele não é o sumo sacerdote por Levi, por Arão, não. Ele é o sumo sacerdote pelo sacerdócio eterno, pelo sacerdócio de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Porque Melquisedeque é superior a Abraão. É uma forma do autor sagrado de mostrar que Jesus está acima dos costumes dos judeus. Amém? Carta aos Hebreus ensinando para os hebreus que era para sair das velhas tradições e seguir a Cristo. E aí explica: nós não temos que mais ficar sacrificando o cordeiro, Jesus já se deu. Nós não precisamos ficar oferecendo no Santo dos Santos, porque Jesus habita o Santo dos Santos. A gente não precisa mais de sumo sacerdote aqui na terra, porque Jesus é o único intercessor. Ele é o sumo sacerdote do sacerdócio de
Melquisedeque, o homem que não tem origem e não tem fim. Amém? Melquisedeque leva o que para Abraão? Pão e água. Pão e vinho. Referência a o que a gente faz? Todos os meses? Comemos o pão, o corpo, e tomamos o vinho, que é o sangue. Olha a figura. E finalmente Abraão vai lá e devolve o dízimo de tudo, reconhecendo a sua autoridade. Abraão está dando exemplo. Precisa ter placa na igreja dizendo assim: devolva o dízimo. Precisa de pastor parar o povo, devolva o dízimo. Isso aí é questão de fé, amém? Quem entende a palavra sabe o que tem que fazer. Melquisedeque não pediu nada para ele. Abraão sabe da sua obrigação e foi lá e devolveu. Amém? E aí nós acabamos a cena de Abraão com Melquisedeque. Chegamos então a Hebreus capítulo 14, versículo 21. Amém? O que acontece imediatamente aqui? Vamos lá. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Amém? E terminamos o capítulo 14. Irmãos, o que aconteceu nessa cena? Todo mundo conseguiu entender? Abraão acabou de conversar com Melquisedeque e ele estava sendo recebido por todos os reis. Melquisedeque era um rei. Os reis estavam todo mundo boquiaberto. Como assim esse Abraão aí, esse nômade que vive em tendas, ele foi lá e derrotou aqueles reis tão poderosos? Tinha rei da Babilônia, tinha rei de tudo quanto era coisa, eram vários reis. E aí, depois que Abraão conversa com Melquisedeque, quem vem ao seu encontro? O rei de Sodoma. Amém? Olha lá. O rei de Sodoma. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma. O rei de Sodoma. Amém? E o que o rei de Sodoma falou para Abraão? Abraão, devolve as pessoas que foram levadas escravas e pode ficar com todos os bens. O que eram esses bens? Gado, prata, ouro, tecido, mercadorias. Os reis levaram tudo. Tinha muita coisa ali. O rei de Sodoma falou: me devolve essas pessoas e pode ficar com toda a riqueza. Porque o que esse cara ia falar, né? Porque nessa época quem vencia a guerra ficava com o espólio da guerra. Não era questão que o rei de Sodoma era bonzinho, não. O rei de Sodoma estava reconhecendo que Abraão era poderoso. Falou: Abraão, a Bíblia, às vezes a gente tem que ler, veja bem, a gente tem que ler meditando na forma como as palavras são construídas. Parece que esse rei de Sodoma está meio altivo, né? Eu não leio isso não, eu leio que o rei de Sodoma está com medo. Amém? Ele está falando: Abraão, devolve as pessoas, por favor, devolve as pessoas e pode ficar com os bens. Ele está com medo. Amém? Abraão é poderoso, ele venceu os reis. Os caras venceram ele. Abraão venceu os caras que venceram ele. Abraão é muito mais forte. E aí qual que é a resposta de Abraão? Irmão, é o contraste com o louco. O certo é certo, o errado é errado. Abraão fala: eu não fui à guerra para tomar espólio de ninguém. Eu fui à guerra para recuperar meu sobrinho. E eu atingi êxito. Eu não quero nada que é seu. Pode pegar tudo que é seu e leva. Não vou ficar nem com uma correia de sandália seu. Leva. Que eu tenho minha altiva, eu tenho o meu amor próprio, eu tenho a minha estatura moral. E eu não quero nunca que um rei como o Senhor fale: eu me enriqueci a Abraão. Amém? Está entendendo? É a postura, é a dignidade. Amém? O cristão é digno, irmãos. O cristão é digno. O cristão, ele pode não ter uma roupa de marca, mas ele é bem vestido. O cristão pode não ter um casão, mas tem um lar acolhedor. O cristão,
até para fazer sinal para ônibus, ele é diferenciado. Abraão está mostrando isso para nós. Falei, eu não vendo a minha índole, a minha moral, eu não vendo a minha condição de dizer eu sou servo de Deus e não dos homens. Ninguém vai dizer que me enriqueceu. Quem me enriquece é Deus. Deus está dando tudo que Abraão precisa. Abraão não precisa crescer os olhos para coisa de ninguém. Ele só vai cuidar da sua estatura moral. Eu não quero nada. Agora a justiça seja feita. Quem foi comigo, ele não se aliou a 3 homens poderosos? Então, quem foi comigo quer tomar o espólio que eu tome. E aquilo que as pessoas que vieram lutar comigo, que elas têm direito de comer, afinal de contas, elas venceram a guerra. Agora, para mim, não quero nada. Amém? Esse é Abraão. Irmão, hoje em dia tem um tal de me faz um pix aí, me empresta um aqui, me dá um acolá. Esse negócio aí você não está usando, não dá para mim. Irmão, não precisamos de nada disso. Deus provê. Amém? Vamos cuidar da nossa estatura. Que às vezes por pouca coisa a pessoa que te olhava com admiração passa a te ver como um pedinte. Nós não precisamos disso. Amém? Está claro, irmãos? Vamos fazer como Abraão fez. Tem que ter postura. Eu não preciso de roupa de marca e vou ser chique. Eu não preciso de casão e eu vou ter um lar. Eu não preciso de nada, de ninguém, porque Deus provê tudo que eu preciso. Amém? E as pessoas vão ver que eu sou única e exclusivamente uma pessoa dependente de Deus e não falta nada. Esse é o recado de Abraão. E para terminar, vamos avançar só um pouquinho aqui no capítulo 15, rapidinho, só um pedacinho. Dá para ser ou estamos cansados? Dá para ser um pedacinho? Glória a Deus? Vamos lá. Entrando no capítulo 15. Depois dessas coisas, versículo 15, 1. Veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha a resposta, irmãos. Mas é desse jeito. Abraão falou: não depende de ninguém, eu vou querer esse dinheiro sujo desses caras de Sodoma. Não! Passa um tempo, Deus fala o que para Abraão? Abraão, não tenha medo. Não tenha dúvida, eu sou o seu galardão. Amém? Eu sou o teu provedor. Eu não preciso de nada. Deus não silenciou com Abraão, porque Abraão estava certo. Abraão não teve a postura. Abraão venceu a guerra e sabia que foi com a força dele, foi com Deus. Amém? Se Deus nos tira, da doença, da enfermidade, da lama do pecado, Deus vai prover todo o resto. Não precisamos criar atalho, não precisamos pedir nada para ninguém, não precisamos baixar a cabeça para ninguém. Não, vamos manter a nossa índole, amém? Vamos manter a nossa postura. Não é dura servir de ser arrogante, não. É a postura das pessoas que vão olhar para você e vão dizer: essa pessoa eu admiro. Amém? Abraão está recebendo aqui a resposta de Deus. Você fez certo. Continua firme, que eu sou o seu galardão. E continua. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Amém? Pausa. Abraão, nesse momento, abre o coração com Deus. E ele fala: Senhor, eu já vi, o Senhor me trouxe até aqui. Não está escrito isso não, mas vocês entendem que ele está dizendo assim, nesse tom? O Senhor me trouxe até aqui, fui para o Egito, fiz uma bobagem, o Senhor me trouxe de volta, fiquei mais rico ainda. O Senhor me prosperou, não é para eu estar com Ló, aí eu tive que me distanciar de Ló, deu aquele problema, o Senhor me honrou para eu ir lá e vencer aquela guerra. O Senhor me deu essa convicção, essa firmeza para eu não cair na tentação de ficar com nada de ninguém.
Mas Deus, deixa eu falar uma coisa, Senhor. Os anos estão passando e o meu filho não chegou. Veja que o capítulo começa com depois, ele sabe quanto tempo, amém? Ele está ficando apreensivo, ansioso. Humanamente ele está errado, né? Eu estou ficando idoso, daqui a pouco eu não vou nem conseguir. Eu olho para a esposa, minha esposa está ficando idosa, não vai rolar daqui a pouco. Ó Deus, será que eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para o meu servo? E aqui, irmãos, uma coisa muito interessante, irmão Luiz. Mais uma vez a arqueologia que comprova essa passagem, sabe por quê? Encontraram documentos, tabletes cuneiformes mesopotâmicos, em que, olha que interessante, que mostra, na verdade esses tabletes eram tipo certidões de transferência de bens. Homens que não tinham filhos costumavam deixar a sua herança para os seus servos mais fiéis. Sabia disso? Encontraram documentos de época, dessa época aqui, que tem nada a ver com a Bíblia, de pessoas, homens que não tiveram filhos e que deixaram os seus bens para os seus servos, para os seus mordomos. Abraão está falando exatamente isso aqui. Por quê? Porque ele está interpretando o costume da época dele, amém? Ele está mostrando o costume de época. Por isso que eu estou falando, a veracidade da Bíblia é comprovada nas fontes não bíblicas, para dizer que a palavra de Deus é verdade, amém? Então ele diz, olha, ele não está falando assim, eu vou deixar tudo para Sara, eu vou deixar tudo para as cabras, que eu vou ter que distribuir minha herança, que eu não vou ter herdeiro. Não, ele está dizendo, se eu morrer sem filho, eu vou ter que deixar para o meu mordomo, porque essa era a prática da época. Assim como Abraão deitar com Agar daqui a pouco, é uma prática da época. A mulher que não conseguia ter filho, ela oferecia sua escrava e tratava o filho como sendo seu. Então são práticas que a arqueologia mostra que existiam e que a Bíblia retrata. Olha, se fosse alguém inventando o texto muito tempo depois, como é que ele saberia que aquela prática acontecia naquela época? Amém? Para entender? É evidência da veracidade da Bíblia. Mas enfim, fechou o parênteses aqui da arqueologia. Abraão está abrindo o coração com Deus, falando, Deus, estou ficando velho, não vai rolar, eu não vou ter filho. E aí Deus diz, não, você não vai deixar a sua herança para o Damasceno. Damasceno é porque é o homem que vem de Damasco, né? Eliezer era um servo que veio de Damasco, daí Damasceno, né? Era de Damasco. Damasco é uma cidade importante, está lá até hoje. Ele diz, não vai ser para ele, vai ser para o seu filho. Olha que palavra forte. Abraão podia nessa falar, meu Deus, eu já cansei, mas é isso que Abraão vai fazer, vamos lá. 5. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a sua semente. Olha que benção. Abraão está pedindo um filhinho só. Eu quero um só, meu Deus, um filhinho só um herdeiro. Aí Deus fala, peraí, vem cá, sai da tenda. Agora olha para o céu, está vendo as estrelas? Dá para contar? Não, essa vai ser a sua herança. Ele pediu a um, Deus deu o incontável. Esse é o nosso Deus, irmãos, amém? Mas Abraão tinha que ter fé. Irmão, eu não tenho dúvida. Abraão podia ter tido filho com 30 anos de idade, ele podia ter com 40, ele podia ter com 70, ele saiu de um e já tinha 75 anos, aqui ele já estava mais velho ainda, ele vai ter Isaac quase 100. Por que demorou tanto? Porque Abraão tinha que aprender algumas coisas, Abraão tinha que exercitar a fé, Abraão tinha que ser aperfeiçoado, amém? Deus aperfeiçoa a gente desse jeito, irmãos. Não é do jeito que às vezes algumas doutrinas falam, com castigo, com sofrimento, não é nada disso. Deus nos aperfeiçoa, que é nos dirigindo, nos orientando, nos conduzindo, amém? Dando promessas e nos pedindo fé. É isso. Tudo é sempre Deus. Nós não podemos oferecer nada para Deus. Deus é que dá tudo. O que nós precisamos fazer é ter fé, irmãos, amém? Então é isso que está acontecendo aqui. Abraão está avançando com a idade e Deus está falando, persevera. Amém? E Abraão fez o quê? Perseverou. Essa é a diferença.
Essa é a diferença do crente que às vezes é destruído pelo mundo, do crente que vai até o fim e toma posse do seu galardão. É a perseverança. E Abraão está dando o sinal, está dando a direção. Não é à toa que nem a tua história como sendo o pai da fé. Glória a Deus. Semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Que a salve de palmas do nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus.